Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão a Verdade Liberta. Mais um vídeo apologético. Hoje nós vamos tratar sobre 5 motivos por que as Testemunhas de Jeová é considerada uma seita pseudo-cristã. As Testemunhas de Jeová originou-se na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1879, com Charles Taze Russell, um dissidente dos Adventistas, juntamente com um grupo de estudantes bíblicos. E inicialmente eles eram chamados de Russelitas. Mas foi quando Joseph Rutherford assumiu como segundo presidente que o grupo ganhou força. Hoje, a sua sede está localizada no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de dizerem que a Bíblia é a palavra de Deus, a sua interpretação está restrita ao chamado corpo governante da sede da sua organização, os mesmos que produzem as revistas Sentinela e Despertai. Porém, este mesmo grupo, para defender as suas doutrinas que são contraditórias ao cristianismo genuíno, além de terem adulterado diversos textos da Bíblia na sua tradução, fazem malabarismos para sustentar todas as suas outras heresias. O primeiro motivo que eu quero tratar aqui é que eles dizem que o nome exclusivo de Deus é Jeová. Por isso, eles se consideram as verdadeiras e únicas testemunhas de Deus e pregam que não existe salvação fora da organização das Testemunhas de Jeová. Agora, nós sabemos que Deus se apresenta com vários nomes na Bíblia, pois em cada um deles tem seu significado e representa uma característica importante sobre ele. Em Gênesis 17:1, por exemplo, aparece lá o Deus Onipotente. Em Gênesis 14, 18, 20, o Deus Altíssimo. Em Gênesis 16:13, o Deus que me vê. Em Isaías 40, 28, o Deus eterno. Porém, em Êxodo 3, do 13 ao 15, Deus vai se apresentar a Moisés como o Eu Sou. Significa que Ele é eterno, Ele é o princípio e o fim, o único Deus verdadeiro. E é daí que vem aquilo que chamamos de tetragrama. O nome de Deus em hebraico, o Yod, o Re, o Vav e novamente o Re, que transliterado chegamos em Y, H, W e H novamente. E ao traduzir para a língua portuguesa, chegaram à seguinte pronúncia: Jeová ou Javé. Porém, o fato é que não sabemos a pronúncia correta para o nome de Deus, pois os hebreus, israelitas e hoje os judeus nunca pronunciaram e nunca tentaram pronunciar o nome de Deus para não cair no pecado de dizer o nome de Deus em vão. Por isso não podemos afirmar a pronúncia Jeová como o nome verdadeiro de Deus. O segundo motivo: negam a divindade de Cristo. O colocam como um homem perfeito, um ser criado, um Deus menor. Com isso, se contradizem ao dizerem crer na existência de um só Deus, ao negar a Trindade. Porém, ao defender que Cristo é um Deus menor e fora do Pai, inferior ao Pai, em tese acabam crendo em mais de um Deus maior e um Deus menor. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus e Deus juntamente com o Pai e o Espírito Santo. E nas Escrituras fica claro isso, pois ela apresenta Jesus como Criador, como eterno, como digno de adoração, aquele que dá vida, perdoa os pecados, o Deus forte, o primeiro
E o último, o eu sou. Agora, o terceiro motivo, negam a ressurreição corporal de Cristo. Dizem que Deus removeu o corpo de Jesus para justificar o túmulo vazio e que Jesus se materializou em outro corpo, assim como faziam os anjos, para justificar as aparições aos seus discípulos. Dizem que a sua ressurreição foi apenas num formato espiritual. Agora vamos analisar. Jesus de fato ressuscitou. Os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares ou baseados em testemunhas oculares. Muitas das primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus morreram por alegarem que Jesus havia ressuscitado. Nós sabemos que ninguém jamais morreria defendendo algo que não aconteceu. A morte e a ressurreição de Jesus não foi um evento aleatório. Jesus havia previsto que morreria crucificado, seria sepultado e ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 36 ao 39, disse assim: E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Agora passamos para o quarto motivo. Negam a divindade do Espírito Santo e de que o mesmo é um ser pessoal, mas creem que o Espírito Santo é uma força ativa e não a terceira pessoa da Trindade. Agora veja bem, nas Escrituras o Espírito Santo está na criação, cujo mesmo é apresentado como uma pessoa que tem vontade, que tem sentimento, que tem personalidade, que fala, se comunica, consola, que convence. Por isso que o pecado contra ele é o único que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E vemos nas Escrituras Ananias e Safira recebendo uma sentença por mentir ao Espírito Santo. Pois não mentiram a uma força, não mentiram aos homens, mas sim mentiram a Deus. Agora passamos para o quinto motivo. A salvação para eles vem pela fé, mas é confirmada por obras. Quando uma pessoa crê e é salva, como resultado vai se esforçar para obedecer às regras da religião. Característica de toda seita. Hein? Tanto que eles pregam de porta em porta, pelas praças, distribuindo as suas revistas, não por amor às almas. Eles não fazem aquilo por amor, não para salvar você, mas eles pregam de porta em porta, distribuem as suas revistas para salvar a eles mesmos. É isso aí. Fazem isso, pois se eles não fizerem, se eles não cumprirem uma cota de evangelismo, eles não serão salvos. Além de acreditarem que somente 144 mil escolhidos vão para o céu com Cristo. Os demais viverão eternamente aqui numa terra paradisíaca. Bem, meus amados, nenhum ser humano é capaz de comprar, conquistar, merecer sequer a salvação. Pois ainda que haja boas obras, o pecado existe dentro de nós. E mesmo com muito esforço, escorregamos e pecamos. Por isso nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus, o Santo de Deus que esvaziou da sua divindade a se fazer como nós, o ser perfeito a fim de se colocar no lugar dos imperfeitos
paga o preço, recebe a condenação e morre no meu e no seu lugar. Ele é julgado, ele é condenado pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Por isso, quando o recebemos, aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós não seremos julgados naquele grande dia, e muito menos condenados, mas sim justificados. Nós temos um salvo-conduto que nos livrará da condenação eterna. E a sua ressurreição, ela é o resgate daquilo que o homem perdeu. Ela é o direito à vida eterna na presença de Deus. Por isso que quem não crer na ressurreição literal e corpórea do Senhor Jesus, vive uma fé vã, vive uma fé morta, que não salva, que não resgata, que não perdoa. Ei, meu querido, Cristo vive e está à destra do Pai. E aquilo que Ele tem preparado para os seus, os que o receberem, irá contemplar a todos, não apenas 144 mil, mas a todos os que branquearem as suas vestiduras no seu sangue. Se você é um membro das Testemunhas de Jeová, essa mensagem não é para te confrontar, e sim para te fazer pensar. Então, pense nisso com muito carinho. Jesus te ama. Deus te abençoe.